Olá, queridos alunos! Hoje iniciaremos a nossa última aula, a nossa quarta aula do nosso curso. E hoje nós iremos falar sobre a pesquisação, que também podemos chamar aí de projeto de intervenção. O nosso curso, a nossa disciplina, ele fala aí principalmente sobre o projeto de pesquisa, mas também observar aí o que é o projeto de intervenção, o que seria essa pesquisação. Então vamos aqui para o slide para ver o conceito. A pesquisação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. Alguns defensores da pesquisação restringem a concepção de seu uso a uma orientação de ação junto aos grupos sociais que pertencem às classes sociais populares. Neste caso, a pesquisação é vista como forma de um engajamento sociopolítico a serviço da causa das classes populares. Uma pesquisação, ela pode ser qualificada de pesquisação quando houver realmente uma ação por parte das pessoas implicadas no processo investigativo, visto a partir de um projeto de ação social ou da solução de problemas coletivos, e está centrada no agir participativo, e na ideologia de ação coletiva. Então, pessoal, a pesquisação ou esse projeto de intervenção exige uma estrutura de relação entre os pesquisadores e as pessoas envolvidas no estudo da realidade do tipo participativo coletivo. A participação dos pesquisadores ela é explicitada dentro do processo do conhecer com cuidados necessários para que haja, pessoal, reciprocidade, ou seja, entre o pesquisador e aqueles que estão sendo pesquisados, aquele grupo que está sendo, recebendo esse projeto de intervenção. Beleza? Por isso, pessoal, a pesquisação, que é através desse projeto de intervenção, ela não se trata de um simples levantamento de dados, Vejamos aqui nos nossos slides. É necessário definir com precisão qual ação, quais agentes, seus objetivos e obstáculos, qual exigência de conhecimento a ser produzido em função dos problemas encontrados na ação ou entre os atores da situação. E aí, pessoal, para alcançar o objetivo proposto na pesquisação, no sentido de estabelecer uma relação entre o conhecimento e a ação, entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada e destes com a realidade, é necessário uma ampla e explícita interação entre os pesquisadores e envolvidos na pesquisa. Lembrem muito disso. E que esta não se limita a uma forma de ação, digamos aqui risco de ativismo, mas pretende aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou nível de consciência das pessoas e grupos que participarem do processo, bem como contribuir para a discussão ou fazer avançar o debate acerca daquelas questões abordadas. Então, aqui pensando do ponto de vista metodológico, a pesquisação ela agrega várias técnicas de pesquisa social. Ela utiliza-se de técnicas de coletas e interpretação de dados, de intervenção na solução de problemas e organização de ações, bem como de técnicas e dinâmicas de grupos para trabalhar com a dimensão coletiva e interativa na produção do conhecimento e programação da ação coletiva. Então esse projeto de intervenção, essa pesquisação, pensando do ponto de vista histórico aqui, ela provém das ciências sociais e ela foi introduzida no Brasil no campo da educação e no planejamento rural por João Bosco Pinto, o sociólogo brasileiro. E ela é concebida como estratégia metodológica
utilizada para incentivar a participação dos camponeses nos processos de planejamento e desenvolvimento regional e local. Também baseia-se a sua proposta teoricamente no conceito de educação libertadora. Então, de acordo com Bosco, a proposta da pesquisação contém as seguintes implicações para os setores populares. Vejamos aqui no nosso slide. O acesso ao conhecimento técnico-científico, que possibilite a participação e o desvelamento da realidade e sua efetiva transformação pelo trabalho-ação, o incentivo à criatividade, a fim de gerar novas formas de participação, a organização de base em grupos, nos quais eles sejam o sujeito, agente de sua transformação, libertação, e aí então, ou seja, pesquisa ou investigação é um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico que tem por finalidade estudar algum aspecto da realidade com o objetivo de ação prática e não apenas teórica. Então, pessoal, nesse sentido, ação significa ou indica que a forma de realizar o estudo já é um modo de intervenção e que o propósito da pesquisa está orientado para a ação, sendo esta, por sua vez, fonte de conhecimento. Já a participação é uma atividade em cujo processo estão envolvidos pesquisadores, como os destinatários do projeto, que não são considerados objetos de pesquisa, mas sujeitos ativos, que contribuem no conhecer e no transformar a realidade em que estão inseridos. Por isso a pesquisa, a ação, por ser uma pesquisa investigativa, ela supõe um conjunto de procedimentos técnicos e operativos para o conhecimento da realidade ou aspecto desta, com o objetivo de transformá-la pela ação coletiva. A forma de pesquisar a realidade implica a participação da população como agente ativo no conhecimento de sua própria realidade e possibilita a mesma adquirir conhecimentos necessários para resolver problemas e satisfazer as suas necessidades. A pesquisa, por ser ação e a própria forma ou maneira de fazer a investigação da realidade, gera processo de ação das pessoas envolvidas no projeto. O modo de fazer o estudo, o conhecimento da realidade, já é ação. Ação de organização, de mobilização, sensibilização e de conscientização daquele grupo. Por isso, a pesquisação pode ser participativa. Ela supõe uma coimplicação no trabalho dos pesquisadores e das pessoas envolvidas no projeto, onde se faz intercâmbio, socialização das experiências e conhecimentos teóricos e metodológicos da pesquisa. A pesquisa, nesse sentido, constitui-se em uma forma de democratização do saber, produzido pela transferência e partilha de conhecimentos e de tecnologias sociais, criando o poder popular, visto que os setores populares vão adquirindo domínio e compreensão dos processos e fenômenos sociais nos quais estão inseridos, e da significação dos problemas que enfrentam. Veremos agora nos slides algumas características da pesquisação. Dentre elas, a seleção de uma área de trabalho, a recompilação de informações sobre esta, observação e levantamento das características de sua população, seleção e capacitação de grupos estratégicos, realização da pesquisa e devolução dos resultados. Sendo assim, pessoal, a finalidade da investigação é a transformação da realidade que afeta as pessoas envolvidas. Existe uma estreita interação, combinação entre a investigação e a prática, entre o processo de investigação e da ação interativa, ambas iluminadas pela teoria e realizada com participação dos envolvidos, seja como pesquisadores, técnicos, promotores, ou seja, como beneficiários de um programa. Supõe a superação da relação de distanciamento entre o pesquisador, que tem um suporte teórico e metodológico, e as pessoas envolvidas que contribuem com suas experiências, vivências, conhecimentos de sua própria realidade.
exige formas de comunicação entre iguais com o propósito de realizar um trabalho em conjunto. É uma ferramenta intelectual a serviço da população, né? Pesquisadores ou profissionais. É uma ferramenta dos trabalhadores, quando a utilizam para ter um conhecimento mais verdadeiro e completo, né, possível da realidade que desejam transformar. É uma proposta metodológica na perspectiva de transferir conhecimentos e habilidades. A socialização do conhecer e do saber metodológico é absolutamente necessário, pessoal, para que as pessoas participem ativamente, né? Por isso, pessoal, um projeto de intervenção, né, e essa pesquisação, para que seja participativa, supõe que as pessoas estejam em condições e capacitadas. É importante observar isso, né? E para que a participação seja efetiva, é necessário resolver algumas questões. Vejamos aqui. Primeira é de criar espaços de participação. É óbvio, não se pode participar se não se tem onde participar, né? A pesquisação como metodologia de pesquisa e de ação cria espaços onde as pessoas participam do projeto de atuação organicamente estabelecido. O segundo é de proporcionar às pessoas os instrumentos e a capacitação necessária para saber como participar. Não se trata do direito a participar, mas da capacidade para poder participar efetivamente. Então, assim, pessoal, a sequência metodológica para a execução dos processos da pesquisação insere-se na concepção de educação libertadora, tendo como ponto de partida o diálogo, incentivando a participação dos setores populares na busca do conhecimento da realidade para transformá-la. É necessário uma ação para transformar aquela realidade. Esse é o objetivo do projeto de intervenção. Assim, a pesquisação inclui um momento de investigação, um de tematização e, por último, o de programação-ação. O momento investigativo, ele divide-se em várias fases. Vejamos aqui alguns nos nossos slides. Os pesquisadores, antes de começar a pesquisar com a comunidade, grupos específicos, buscam organizar de maneira sistemática, com a ajuda da teoria, o conhecimento inicial disponível na região ou local onde vão trabalhar e buscar informações anteriores mediante a construção de certos instrumentos para a coleta de dados. O primeiro passo a ser dado é de delimitar a região, área, grupo. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que nós estamos falando aqui de projeto de intervenção, não de projeto de pesquisa, né? Porém, mesmo aqui na pesquisação, vai aparecer a questão da delimitação. Olha que interessante. Então, nós temos aqui que delimitar a região, área, grupos e juntar toda a informação já disponível, como diagnósticos, mapas, dados, fotografias, e realizar entrevista com as pessoas que tenham informações relevantes sobre aquela área pesquisada. Dentre elas, a seleção de uma área de trabalho, a recompilação de informações sobre esta, observação e levantamento das características de sua população, seleção e capacitação de grupos estratégicos, realização da pesquisa e a devolução dos resultados. E aí, pessoal, o momento de tematização tem como objetivo uma reflexão crítica sobre os fatos pesquisados e a sua elaboração teórica, que facilite a devolução posterior dessa informação à população, aquele grupo pesquisado, para transformá-la em um programa pedagógico, né? O momento de programação, ação, busca a ação organizada que requer uma autoinvestigação da população, uma reflexão crítica sobre sua própria realidade e uma procura de ações que a transforma. Corresponde à classificação dos problemas levantados em ordem de prioridade. O projeto de planejamento de um programa de ação, execução e avaliação do mesmo. A população utiliza o novo conhecimento adquirido
para elaborar sua prática, através da execução de um projeto coletivo. Teremos também a questão do momento investigativo. Sobe um pouquinho, correu. Aí, vamos lá. Teremos também a questão do momento investigativo, que é a de produzir um conhecimento, uma compreensão da problemática dos grupos com os quais se trabalha e da percepção coletiva que tais grupos têm de sua própria problemática. Para atingir esse objetivo, é preciso percorrer algumas fases que se operacionalizam em passos, tais como... Então vejamos aqui nos slides, pessoal. O primeiro passo compreende a organização ou seleção de grupos para o círculo de estudos. O número de membros dos grupos de estudos não deve ultrapassar o de 15 participantes. Isto, porém, não é um número mágico. Em última instância, depende muito da motivação dos participantes, bem como dos coordenadores de grupos. No segundo passo, se realiza o processo de codificação nos círculos ou grupos de estudo. Este passo significa um avanço no desenvolvimento da metodologia. Trata-se de fazer avançar a consciência crítica dos grupos mediante o questionamento de sua visão social. Então, pessoal, essa primeira fase ela se conclui com a redação de um documento que serve ao grupo de pesquisadores também como exercício teórico e como registro do nível de compreensão e conhecimento do qual está partindo. Já numa segunda fase, que poderíamos perceber e entender aí, que seria a seleção da área de unidades específicas, como comunidades, bairros, grupos, né? E o primeiro passo a desenvolver nessa fase é a elaboração de um instrumento ou roteiro para a coleta de dados, né? O segundo passo consiste em reinterpretar e analisar criticamente os dados existentes sobre a área selecionada para a pesquisa, como diagnósticos, dados, monografias, enquetes, etc. O terceiro passo é manter contato com as pessoas, grupos, órgãos, que tenham informações ou experiências diretas com a população, a fim de fazer um resgate histórico daquela localidade que está sendo pesquisada. Nesse passo, é conveniente gravar as conversações para uma posterior análise e de uso do diário de campo como instrumento que se utiliza para anotar informações, observações e reflexões pertinentes ao trabalho de equipe pesquisada. Então, pessoal, vejamos aqui no nosso slide que investigar uma realidade social não se esgota com a aplicação de instrumentos de pesquisa, mas requer também a observação sistemática de tudo quanto se refere às atividades dos homens concretos em relação com a natureza e em mútua relação. Por isso, pessoal, o círculo ou grupo de estudo é um meio para trazer à consciência do grupo sua problemática real, revelando ali as reais possibilidades de ação dentro dessa problemática, num processo de aproximação entre consciência e realidade. Significa que o conhecimento do grupo ou comunidade torna-se mais verdadeiro, correspondendo a um desvelamento da realidade, a uma ruptura com a ideologia, aqui considerada como falsa consciência. É importante partir sempre daquilo que o grupo é capaz de perceber, para daí, mediante um questionamento crítico, fazer avançar a consciência coletiva do grupo. E aí, falando já dessa questão de grupo, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho da metodologia da pesquisação, né, que representa a ação em sentido estrito e o seu objetivo é pôr em execução, levar a término e avaliar sistematicamente projetos de ações e os programas pedagógicos de apoio, né? O primeiro passo dessa fase é de dar início às atividades do projeto e dos programas educativos necessários. No segundo passo, faz necessário uma avaliação permanente do processo de intervenção, pessoal,
tem que ter essa avaliação. A avaliação é um meio para que a própria população defina os ajustes no projeto a ela destinado de uma forma permanente no decorrer da execução. O terceiro passo consiste na análise dos resultados finais do projeto por toda a comunidade participante. Este último passo não deve ser negligenciado, pois ele permitirá à comunidade, dar-se conta dos resultados da sua ação, do seu projeto de intervenção, fortalecendo assim a confiança em sua própria força. Até mesmo os erros e acertos podem levar a comunidade a assegurar-se de sua capacidade, fortalecendo-se na sua ação. Então, pessoal, já chegando aqui ao final da nossa aula, vamos trazer mais um conceito da pesquisação a partir de João Bosco Pinto, Pode-se dizer que a pesquisação ajuda tanto na descoberta como na construção desse caminho novo, sempre que seja entendida como um projeto de prática social e nunca como um livro de receitas. Percebemos aqui, a partir da nossa aula, que a pesquisação, esse projeto de intervenção, como método de conhecimento da realidade, tem utilizado várias matrizes teóricas. Sua principal característica é a intervenção. Ela se presta tanto à ação educativa como conscientização do processo de pesquisa daqueles envolvidos. Como requer ação de transformação da realidade social, exige da equipe de pesquisa preparação, pois a pesquisa científica dos processos sociais, tanto objetivos como subjetivos, deve saber trabalhar o objeto de estudo de forma interdisciplinar, integrante de diferentes concepções teóricas e práticas direcionadas à tomada de consciência coletiva para uma ação, também coletiva, na busca dos interesses dos envolvidos na pesquisa, ou seja, pesquisadores, pesquisados e comunidade. Na pesquisação, acontece simultaneamente o conhecer e o agir, uma relação dialética sobre a realidade social desencadeada pelo processo de pesquisa. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa última aula. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo, Espero que tenha contribuído, principalmente também para vocês entenderem as diferenças e semelhanças entre o projeto de pesquisa e o projeto de intervenção. Falamos sobre metodologia científica, falamos sobre a pesquisa em educação, que é muito importante para nós. Então agora eu espero que vocês estudem para nossas avaliações, participem dos nossos fóruns, continuem participando, tá? Desejo sucesso a todos e até a próxima. Grande abraço!